Bom dia, queridos. Quero convidar você para estudar comigo mais um salmo da Palavra de Deus, o salmo de número 139. Aqui nós temos um salmo extremamente pessoal de Davi, ele que tinha um íntimo conhecimento de Deus, ele que tinha essa experiência com Deus, e nesses 24 versículos do salmo 139, ele oferece então uma oração pessoal, ele está conversando com Deus. Davi sabe que Deus o conhece nos mínimos detalhes. Do ponto de vista da teologia do Antigo Testamento, esse salmo demonstra aquilo que é o ápice, do relacionamento pessoal entre uma pessoa e o próprio Deus. Davi não usa aqui então de uma filosofia abstrata ou de meditação especulativa a respeito de Deus. Ele simplesmente descreve a grandeza desse Deus com que ele se relaciona, e ele então fala dessa humilde caminhada com Deus enquanto ele compartilha suas experiências com o Senhor. Para entendermos melhor esse salmo e tirarmos algumas lições para nós, eu o dividi como sempre, agora dessa vez em 4 partes, mas antes da gente ler o salmo e tirar lições para nós, vamos orar. Vamos colocar esse tempo nas mãos do nosso Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã, te louvamos pelo teu cuidado com nossas vidas, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, a qual nós temos acesso o tempo todo, essa liberdade de estudarmos a tua palavra e entendemos mais a respeito do teu caráter, de quem o Senhor é, dos teus planos para as nossas vidas. Obrigado, Deus. Nos ensina um pouco mais a respeito do Senhor a partir desse Salmo 139. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, a primeira parte desse texto nos fala sobre a onisciência de Deus. Versículos 1 a 6. São 24 versículos separados de 6 em 6 versículos. E a primeira delas fala da onisciência de Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Senhor, diz Davi, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Deus sabe tudo sobre Davi. A expressão que Davi usa aqui, tu me sondas, demonstra que Davi tem essa consciência de que nada em seu interior pode ser escondido de Deus, lá no seu íntimo. Com esse conhecimento vem também a ação de Deus, a gente percebe aqui nos versículos, E Davi reconhece isso no verso 5, quando ele diz, tu me cercas. Ou seja, Deus usava as circunstâncias, Davi reconhece isso, que Deus usa as circunstâncias para dirigir as ações de Davi. E em tudo isso, Davi reconhece, então, no versículo 6, tudo isso, Senhor, é maravilhoso demais para mim. Aqui, então, nós temos uma primeira lição desse texto. Queridos, não é bom a gente começar a nossa manhã, o nosso dia, sabendo que Deus conhece cada detalhe do nosso interior? Ele enxerga os nossos propósitos, os nossos desejos, as nossas dores, as nossas lutas, nossas inseguranças. Ele enxerga uma enfermidade, ele enxerga cada detalhe, seja da nossa parte física ou a nossa parte mental, espiritual. Deus conhece cada detalhe do nosso ser. Por isso, nós podemos confiar que Deus está no controle
Ele conhece tudo aquilo que tem a ver com a minha área pessoal, com a minha área familiar, com a minha área profissional. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, é o que nós vemos aqui nesses textos. Mas a aplicação não para por aí. Além dele nos conhecer dessa forma profunda, detalhada, ele também, o texto diz aqui, né, que ele nos cerca. Quando nós andamos diante de Deus e submissos a Ele, Ele usa as circunstâncias da vida para nos conduzir em direção à sua vontade. Queridos, Deus tem o melhor para nós. E entender e aceitar esse agir de Deus em nossas vidas é um conhecimento maravilhoso demais. Era assim para Davi, deve ser assim para nós também. Isso deve nos trazer confiança, segurança no Senhor, né? Nesse Deus que é onisciente. Na segunda parte do texto, nós vamos aprender sobre um segundo atributo de Deus, que é a sua onipresença. Versículos 7 a 12, acompanhe comigo aí no Salmo. A palavra de Deus diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. A onipresença de Deus. Davi diz aqui no versículo 7, né? Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Davi, nesses versículos, cita figuras como o céu, a sepultura, a extremidade do mar, a mais profunda escuridão. E ele faz tudo isso para ressaltar que Deus está presente em cada um desses extremos, em cada um desses lugares. Aplicando para nós, mais uma vez, podemos ter essa mesma confiança que Davi. Para onde fugiremos do Senhor? Ele está no trabalho, na escola, no trânsito. Ele está na minha hora do almoço. E até se eu ficar trancado em casa o dia todo, no meu quarto, lá Deus estará comigo. Isso então nos aponta para duas realidades. Primeiro, a proteção e a supervisão de Deus. Verdades que nos dão segurança, confiança. Mas também aponta para a necessidade de vivermos uma vida de santidade. Pois se Deus é onipresente, se Ele vê tudo o que eu faço, está em todo lugar que eu estou, e Ele também é um Deus santo, e onde há luz não pode haver trevas, Ele espera de nós uma vida de santidade. A terceira divisão desse texto fala de um terceiro atributo de Deus. Falamos sobre a onisciência, Deus sabe todas as coisas. Falamos sobre a onipresença, Deus está presente em todo lugar. E essa terceira parte, essa terceira divisão, fala da onipotência de Deus. Deus pode todas as coisas. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano. Acompanhe comigo, versos 13 a 18 dizem assim, o salmista diz, né? Davi diz: Senhor, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus olhos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Queridos, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que não é apenas capaz de ver tudo o que fazemos com a sua onipresença, mas o texto diz aqui, ele é um Deus que determinou todas as coisas quando eu era apenas um embrião. Tudo o que acontecerá comigo, com você, hoje, para o resto das nossas vidas, Deus já escreveu cada detalhe. Ele planejou nossas vidas. E por causa disso, nós sabemos que nada foge ao seu controle. Davi, sabendo dessa verdade, ele fala com Deus de forma confiante, ele fala com gratidão, ele reconhece isso diante de Deus. Você consegue encarar o seu dia com essa mesma perspectiva de Davi? Você se lembra a cada dia que nada pode acontecer com você que Deus já não saiba? E mais, que Ele mesmo não tenha planejado que aconteça? Mas se Deus é soberano, como entender então as dificuldades pelas quais nós passamos, né? Talvez seja essa a sua luta. Olha, Pastor Christian, eu entendo, né? E acredito na soberania de Deus. O que me entristece é saber que, apesar dele saber de todas as coisas, eu ainda passo por dificuldades. E a resposta para isso está em Romanos 8, 28 e 29, um texto tão conhecido de todos nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a chave desse versículo, né, é entender que bem é esse. E esse bem está descrito no versículo 29. O texto diz: pois aqueles que de antemão Deus conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tudo o que acontece em nossas vidas, tudo o que Deus escreveu quando a gente ainda era um embrião, no seu livro, acontece para que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Para que a nossa vida seja conformada à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o compromisso que Deus tem para conosco. Como eu disse no domingo, né? Tudo está nas mãos do Senhor. E lutar contra isso só vai trazer prejuízo para mim e para você. A solução, então, é entendermos essas verdades e nos submetermos aos soberanos planos do nosso Deus. E essa é exatamente a reação de Davi. Veja aí, a quarta parte do Salmo fala sobre isso. A submissão de Davi, versos 19 até 24, dizem assim: quem dera matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta existe algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Apesar dos sentimentos de ódio contra o mal e os malfeitores, contra aqueles que são inimigos de Deus e tudo o que é injusto nesse mundo, Davi se submete a Deus e pede para que ele sonde mais uma vez o seu coração.
Ele diz: prova-me, Senhor, analisa as minhas inquietações e verifica se as minhas reações te agradam ou se elas te ofendem. Essa é a oração de Davi. Então, nos momentos de adversidade e tribulação, como você tem reagido? Como você tem reagido às maldades que você enfrenta no dia a dia? Você reconhece que existe por trás de tudo isso uma luta espiritual e não pessoal, carnal? Você reconhece que as pessoas que te atacam são inimigos de Deus e não seus inimigos? Você entende a verdade bíblica de que a vingança pertence ao Senhor e que a ira do homem não produz a justiça de Deus? Davi, queridos, foi chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. E ele, que tinha essa grande intimidade com Deus, hoje reconhece que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, que Deus é onipotente, pode todas as coisas. E por isso, só nos resta uma submissão completa à sua vontade. Então, a minha oração para as nossas vidas no dia de hoje é que essa também seja a nossa atitude diante dessas verdades. Vamos orar, vamos pedir para o nosso Deus que isso seja uma verdade no nosso dia, na nossa semana, em nossas vidas. Pai de amor, nós queremos te louvar pela tua palavra e pelos ensinamentos que elas nos trazem nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter essa confiança de que servimos a um Deus que conhece todas as coisas, pode todas as coisas, está presente em cada situação. Nos ajuda, Senhor, a não tomarmos as rédeas da situação, mas ao invés disso, nos ajuda, Senhor, a nos submetermos ao Senhor em cada circunstância, a cada momento dos nossos dias, do nosso dia, né? Da nossa vida. É o que eu te peço, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, queridos, que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, que nós possamos viver sobre essa perspectiva de Davi, né? Essa mesma perspectiva que Davi tinha a respeito de Deus. Um abraço, até mais.